Fala, Tim Marcos na voz para começar mais um vídeo. Na verdade vai ser uma aula. Hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Eu vou te mostrar como você pode analisar os títulos de renda fixa para suas metas, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para você escolher o melhor para o seu momento de vida. Então, cara, vem comigo, porque essa aula, sem brincadeira, eu acho que esse é o melhor vídeo que você vai assistir aqui no meu canal até hoje, porque eu vou explicar para você tintim por tintim. Então presta atenção, assiste o vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, anota, porque você tem que entender como é que funciona cada regrinha, cada título, cada indexador. Anota tudo, presta atenção. E para fortalecer o canal, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos pro vídeo. Pessoal, aqui na minha tela do computador, a gente tem a renda fixa e eu separei para vocês os produtos, a poupança, que é um tipo de renda fixa, e os indexadores. Vamos começar pelo começo. Eu coloquei os principais, existem outros, mas esses são os principais produtos de renda fixa que a gente tem. CDB é um deles, Certificado de Depósito Bancário. Entenda que quando você está investindo na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro. Quando você investe em renda variável, você está fazendo uma compra. Renda fixa é sempre um empréstimo. Quando você investe no CDB, você está emprestando para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro que você emprestou, vai emprestar para outra pessoa e lá na frente, no prazo que você escolheu o seu título, no prazo que o banco determinou, ele vai te devolver esse dinheiro que você emprestou para ele com juros. Simplesmente é isso. A poupança funciona assim também. O CDB você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. LC e LCA, letra de câmbio imobiliário e letra de câmbio do agronegócio. O que acontece aqui? É a mesma coisa que o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco empresta para outra pessoa e te devolve com juros. CRI e CRA, a mesma coisa, certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis do agronegócio. O que acontece? Quando você investe numa LCI, numa CRI, o seu dinheiro ele vai destinado para o setor imobiliário. Quando você investe numa CRA e numa LCA, ele vai para o setor de agronegócio. E simplesmente, mesma coisa que o CDB, ele volta para você no futuro com juros. Debêntures, você empresta o seu dinheiro para empresas. No caso aqui, as debêntures, ela pode ser o investimento com mais rentabilidade na renda fixa, porém maior o risco. Lembra, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Esses são os 4 investimentos da renda fixa mais conhecidos e a gente tem a poupança. Como é que funciona a rentabilidade da poupança? A poupança ela vai depender da taxa Selic. Vamos olhar aqui só para a taxa Selic. Hoje a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, a taxa mãe, tudo depende dela. Hoje ela está 9,25. Você só precisa entender isso, que ela está rendendo 9,25 ao ano. Quanto mais alta a taxa Selic, mais alto fica para você pegar empréstimo no banco, mais alto fica os seus juros que você paga dos seus financiamentos e tudo mais. Então tudo aumenta quando a taxa Selic sobe. A poupança, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, como ela está hoje, essa taxa Selic ela vai mudando conforme o tempo. Como ela está acima de 9,25%, a poupança vai render 0,5% ao mês, totalizando aí 6,17%. Se a taxa Selic estiver rendendo menos de 8,5%, o que vai acontecer? A taxa Selic vai render 70% da Selic. Ou seja, a poupança sempre vai estar rendendo menos que a taxa Selic. Vai ser muito melhor para você investir num CDB, numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA ou numa debêntures do que investir na poupança. E muito mais seguro. Também o Tesouro Selic. É muito melhor você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic do que na poupança. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso nesse vídeo de reserva de emergência. Eu expliquei um pouco sobre a poupança e o Tesouro Selic. Vai lá para você conferir. Já que vocês entenderam dos produtos da renda fixa, vamos para os indexadores. O que é um indexador? O seu investimento em renda fixa ele vai ser indexado a alguma taxa. E essas são as taxas. A gente tem a taxa Selic, no caso do Tesouro Selic, que ele não está aqui. Aqui eu coloquei apenas esses produtos, o Tesouro. Como eu falei, eu falo nesse vídeo. O CDI, ele não é um investimento, ele é uma taxa, ele é um indexador. E ele vai sempre acompanhar a taxa Selic. Ele vai estar sempre 0,1 abaixo da Selic. Como a Selic está 9,25, ele vai estar 9,15. Se a Selic subir, o CDI vai subindo também. IPCA, ele é pós-fixado. O que é isso? O IPCA ele é o índice da inflação. Ou seja, hoje a inflação ela está 10,74% ao ano. A inflação está muito alta. Isso faz com que a taxa Selic também sobe. O nosso objetivo como investidor é sempre superar a inflação. Porque se você tiver uma rentabilidade abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro. Você tem que ganhar acima da inflação para você ter uma rentabilidade real
positiva. E a gente tem o pré-fixado. A diferença do pós-fixado para o pré-fixado é que o pós-fixado você não sabe quanto você vai receber no futuro, porque vai depender dessa taxa, que no caso aqui é a inflação. A inflação ela pode estar maior ou ela pode estar menor daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então você não sabe quanto você vai receber se você investir num título que rende a inflação, que rende pós-fixado. Já o pré-fixado você vai saber exatamente quanto você vai receber no final do prazo. E eu coloquei o prazo aqui, porque todo investimento de renda fixa tem um prazo. Então, você precisa saber qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo para aquele dinheiro que você está aplicando. Vou colocar aqui na tela essa imagem para a gente analisar, porque aqui fica muito mais simples. Ó, presta atenção. Esses são investimentos do Banco Inter que eu tirei um print para explicar para vocês como é que funciona, como você vai analisar. Esse aqui é o CDB de liquidez diária. Esse daqui, como você pode ver aqui, ó, resgate imediato. Ele é um CDB que é indicado para sua reserva de emergência. Por quê? Porque ele tem resgate imediato. E quando ele está aqui, ó, rende a partir de 100%, ele está dizendo que ele vai render 100% do CDI, ou seja, ele vai render 9,15% ao ano. Pô, é uma rentabilidade que está abaixo da inflação. Mas cara, para reserva de emergência tá ok, muito melhor do que a poupança que está rendendo 6,17. Deu para entender? Ah, e voltando aqui em cima, esses dois investimentos de renda fixa, CDB e LC e LCA, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o banco falir até 250 mil, se você tiver investidos nesses dois investimentos, o governo te ressarce desse dinheiro, caso o banco vá à falência, mas isso é muito difícil, mas pode acontecer. Então esses dois que estão em negritos, eles têm a proteção do FGC. Voltando para cá, aqui em cima a gente tem a rentabilidade, aqui o resgate, aqui o valor mínimo que você pode colocar nesse título, então aqui no caso é R$100. Já nesse de baixo a gente pode ver, ó, é uma LCI de liquidez de 90 dias, ou seja, se você investir hoje, você só pode resgatar esse dinheiro daqui 90 dias, 3 meses basicamente. E a rentabilidade dela é 95%, ou seja, é abaixo do CDI. Se 100% do CDI é 9,15, 95% vai ser abaixo de 9,15, ou seja, não compensa você deixar o seu dinheiro aqui nessa LCI, ele vai ficar travado por 90 dias e vai render menos do que o CDI. Deu para entender? E a gente tem agora uma LCI com resgate para 2022, 11 de dezembro de 2022, e ela vai render abaixo do CDI também, 97%. E o investimento mínimo dela é 100%. Agora a gente tem uma LCI com resgate de 2024, só que a rentabilidade dela é diferente. Tá vendo aqui como é diferente dos de cima? Porque ela é híbrida, ela tem uma rentabilidade pós-fixada, que é o IPCA, tá vendo? Mais uma rentabilidade pré-fixada. Pré-fixado, o título vai falar assim para você, ah, beleza, eu pego o seu dinheiro, eu te devolvo no ano 2024 e eu vou te dar uma rentabilidade de 4,36 ao ano. Isso é uma rentabilidade pré-fixada. Você já sabe que você vai receber em 2024 uma rentabilidade de 4,36. Já quando vem o IPCA, ele é pós-fixado. Lembra que eu falei? Essa rentabilidade ela pode mudar. Aqui, o que vai acontecer? Você vai poder colocar um investimento mínimo de R$100 e ele tem uma rentabilidade híbrida. Ele vai render pré-fixado mais o pós. Ou seja, a gente sabe que você vai sempre ganhar da inflação nesse caso. Então, esse investimento é legal, mas agora você tem que analisar o prazo. Pô, você quer deixar o seu dinheiro travado até 2024? E isso você tem que pensar. Vão ter outros investimentos que vai ter só o pré-fixado. Ah, ele está rendendo 15% ao ano. Como é que você sabe que isso é bom? Hoje a inflação está 10,74. Se ele rende 15% ao ano e a inflação está 10,74, pô, tá bom. Mas isso pode ser que daqui a pouco a inflação suba e o seu investimento esteja 15% e a inflação está 17%. Ou seja, você está perdendo dinheiro aí. Então tudo você tem que analisar. Ah, qual que é, antes de você colocar o seu dinheiro, você tem que ver qual que é a sua meta. É uma meta de curto, de médio, de longo prazo. E uma outra coisa bem legal que tem no Banco Inter, esses investimentos aqui, eles são do Banco Inter. Uma outra coisa legal que você pode fazer é um filtro. Quando você entra no Banco Inter, se você tem conta nele, você clica em investir, depois você vai em renda fixa e depois você entra nesse filtro.
Aqui você pode filtrar, quero investir em CDB. E aqui você tem o risco, ó, você pode arrastar a barrinha para cá, eu quero risco alto, eu quero investir em CDB até R$1.000, de 500 a R$1.000, com resgate de 3 a 6 anos, CDI, que tem uma rentabilidade que seja IPCA, por exemplo, com risco alto. Então aqui você vai fazendo o filtro e ele vai te dar qual é o melhor investimento a partir do filtro que você fez. Lembra que para reserva de emergência tem que ser um CDB de resgate imediato. Agora, se você quer daqui 5 anos trocar de carro, você pode colocar de 3 a 6 anos um risco baixo, porque você não quer correr um risco alto, beleza? Então você vai colocar aqui numa aplicação que tem a garantia do FGC, se for risco baixo. Vou colocar aqui de 500 a R$1.000. Então você vai filtrando e você vai escolhendo qual é o melhor investimento de renda fixa para você. Pessoal, essa foi uma aula para você entender mais como é que funciona a renda fixa e escolher o melhor investimento para o seu objetivo, para a sua meta, para o seu sonho. Lembra, curto, médio e longo prazo. Agora você está apto a entrar no seu banco, pode ser no Banco Inter ou numa corretora como a Nuinvest, a Rico, que são as corretoras que eu uso, vai estar do mesmo jeito. Claro, o layout vai mudar um pouco, mas o objetivo é o mesmo. Você vai olhar, vai analisar. Bom, esse daqui é um pré-fixado, esse daqui é um pós-fixado, esse daqui tem um prazo de X, esse daqui tem garantia do FGC, esse não, poupança é assim. Então, a partir desse vídeo você já está apto a investir na renda fixa e escolher os melhores investimentos para a sua carteira de investimentos. Então, eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Opa, antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar para você no primeiro link da descrição esse e-book que está aparecendo aqui na tela. Pessoal, eu fiz um e-book para você investir em fundos imobiliários. Dentro dele eu ensino como você pode escolher os melhores fundos para sua carteira de investimento. Mas além de um e-book, cada capítulo ele tem uma videoaula, que você clicando você vai para o YouTube e assiste a explicação daquele capítulo. Esse e-book tem 8 capítulos e cada capítulo tem uma videoaula, mas tem bônus também. Tem 6 aulas de bônus nesse e-book, então é só clicar no link da descrição e baixa ele. Não, ele não é de graça, custa apenas R$ 27,90 para você aprender a investir em renda variável com fundos imobiliários e receber aluguéis todos os meses. Baixa o e-book que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fui! O dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca, porque novinha...